Primeiro Deus separa, Ele organiza e depois Ele dá fruto. Você que está esperando uma graça divina, ela não vem, tem dificuldade, parece que a tua conversa com Deus não está muito clara. Hoje eu quero te falar de estado vibracional, certo? E quero te falar também uma lógica uma lógica de Deus, né? Ou seja, baseado nos relatos bíblicos, a gente pode inferir ou seja, o modus operandi que Deus tem para liberar graça. Às vezes a tua graça ela não vem porque falta organização. Como assim, Dr. Jean? Para você que não me conhece, eu sou o Dr. Jean Carlos, médico, e há quase 2 décadas trabalho com medicina funcional integrativa, tá? Sob um ponto de vista de um olhar cristão, nesses últimos 3 anos, eu venho observando que a medicina funcional integrativa, sem a questão cristã, ela fica incompleta. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo. Esse canal aqui é para falar do poder que Deus tem para liberar graça, não só na sua saúde física, mas mental e espiritual. Sempre falo, nós somos formados de corpo, somos formados de alma e somos formados de espírito. E se nós somos formados de corpo, alma e espírito, a medicina comum, a medicina do homem só trata o corpo. Então, é uma terapia incompleta. Isso não quer dizer que ela não é divina, pelo contrário. Até onde o homem vai, ele precisa fazer. Precisa ser bem feito. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu sugiro fortemente você se inscreva no canal, dê o seu like, né? E já comente aqui abaixo, Deus no comando. Todo dia eu solto um vídeo trazendo esse olhar bíblico para a clínica médica, ok? Então vamos lá. Algumas pessoas não recebem a graça porque falta organização. Como assim, doutor? Olha só, Deus gosta de organização. Lá em Gênesis, quando você lê o primeiro capítulo de Gênesis, né? Antes de existir, porque lá no 3º dia, Deus, ele cria vegetação, e essa vegetação, você tem plantas que dão sementes e tem árvores que dão fruto, tá? E esses frutos dessas árvores têm sementes sobre a terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes de dar fruto, a terra ela era vazia, ela havia profundezas na água, ela era escuridão, ela era vazia, tá? E ela era sem forma, ok? Mas pairava em cima dessa terra sem forma, vazia e com as profundezas, ou seja, no abismo havia trevas, mas pairava sobre a superfície dessa água, ali no abismo também pairava o Espírito Santo de Deus. Ou seja, mesmo em situações onde tem treva, sempre vai ter o Espírito Santo de Deus ali para te defender. Mas onde eu quero chegar? Deus disse, haja luz. E quando ele disse, haja luz, ainda não havia sol. É a luz da presença do Espírito Santo. Porque o sol, ele foi feito no 4º dia. Entende? Mas onde eu quero chegar? Você vai entender. Você vai entender o porquê Deus gosta de organização, o modus operandi de Deus pensar e de liberar graça. Na sequência, ele separa as águas das águas. Ou seja, as águas que ficavam embaixo, né, através do firmamento, que seria como se fosse uma lâmina, né? Então, o céu das águas de baixo. E ele dá nome, ele chama de mares,
né, o que fica abaixo do céu e acima do céu, firmamento. Então ele não só organiza, ele dá luz, ele organiza tudo, né? Porque na sequência ele separa, ou seja, ele separa na sequência as águas que estavam debaixo, ele faz o ajuntamento dessas águas, né? E o que fica seco, a terra seca, ele chama de terra, que é a terra normal. E o ajuntamento de água ele chama de mares. Então, tá vendo que ele vai organizando, mas antes ele joga luz. Depois ele organiza tudo. E só depois está tudo organizado que ele cria os vegetais que darão sementes e frutos, ou seja, árvores que dão frutos, tá? E esses frutos têm semente. Aí também tem um código interessante. Aí tem um princípio milenar que para você receber fruto, você também tem que dar semente. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou nada mais, nada menos falando de Deus e falando sobre... esse canal aqui é a minha semente cristã que precisa prosperar na vida das pessoas, né? E por último, a gente volta para o cerne principal desse vídeo, o título principal, ou seja, o conteúdo principal, a mensagem principal. Talvez você esteja com dificuldade de uma organização na sua vida, e às vezes a organização é a tua própria casa. Toda vez que você organiza a tua casa, você consegue sentar na mesa e estudar melhor. Está estudando para um concurso? Primeiro organiza a tua casa. Isso eu estou falando externo, porque existe outra coisa principal, além de você organizar o externo, é o interno. Como eu digo, nós temos corpo, alma e espírito, tá? A nossa alma, quando ela está confusa, uma alma confusa, ela está desorganizada internamente. Porque a alma é a sede das emoções e do intelecto. Uma alma confusa, ela é uma pessoa que está emocionalmente abalada. Uma pessoa emocionalmente abalada, ela se não relaciona com ela mesma, ela não se relaciona bem com ela mesma, ela não se relaciona bem com o marido, você não se relaciona bem com a tua esposa, com teus filhos, no emprego, tá? Na tua empresa. Então, você não se relaciona bem com o mundo e não se relaciona bem com o externo. E tudo isso vai emitir para o mundo um estado vibracional de escassez, de prisão. Você está livre, mas está preso por dentro. Você está livre, você não está numa cadeia física, mas você está míope, você está preso, você está vivo, mas morto espiritualmente. E uma pessoa morta espiritualmente é aquela pessoa que não tem luz. Por isso que Deus, primeira coisa que Ele faz numa pessoa, que já eu vou te explicar o que você tem que fazer. Primeira coisa que Deus faz numa pessoa, que Jesus faz, é que haja luz. Quando Ele chegou lá e a terra era sem forma, era uma terra não só sem forma, mas era vazia e também ali existia trevas, Ele colocou o quê? Luz. Então, já escreve o seu primeiro pedido aqui, ó. Que haja luz na minha vida, Jesus. Primeiro pedido. Mas antes de você, para você de fato conseguir essa graça, você precisa pedir perdão, você precisa perdoar. Aí, ó, tratamento emocional. Muitas pessoas não prosperam, têm problema porque não conseguem perdoar, entendeu? Na hora de ficar calada, fala demais, entende? Quando de fato deveria pedir perdão, não pede perdão. E quando as pessoas perdoam, a pessoa também não se perdoa. É difícil você se perdoar.
Minha querida, vai dar tudo certo. Meu querido, vai dar tudo certo. Coloca a tua vida, seus problemas na mão de Jesus. Escreve aqui, ó, Jesus, pegue na minha mão. Para terminar esse vídeo aqui, ó, uma coisa muito importante. Muito importante. O tratamento emocional começa pelo perdão. Você perdoa as pessoas, está com dificuldade? Bate um papo com Jesus Cristo, fala, Senhor, me ajude, transforme meu coração. Quando você transformar isso, você já vai para um outro nível de estado emocional. Você já vai começar, diga, Senhor, me dê coragem para pedir perdão e me dê coragem para ser perdoado e para pedir perdão. E para perdoar. Pedir perdão e perdoar. Me dê essa coragem. Trabalhe no meu coração. Segundo ponto, depois da coragem, seja grata. Terceiro ponto, peça que Jesus te inunda de amor. Uma pessoa que tem coragem de pedir perdão, uma pessoa que tem gratidão e uma pessoa que tem amor no coração, ela tem luz. E quem tem luz tem paz, tem formato e deixa de ser vazio. Porque quando Deus coloca, haja luz, ele automaticamente está pedindo, ele já trabalha na sua organização. E para terminar, você vai dizer o seguinte, Jesus, eu lhe reconheço como o único e suficiente Salvador da minha vida. Peça perdão para Jesus e peça que Jesus trabalhe no seu estado emocional e que a partir de hoje, Jesus será o único e suficiente governo. Não importa o que está passando no país, não importa. Você tem Jesus, você tem o melhor presidente, você tem o melhor governador. Ele é o seu presidente, mas ninguém. Entendeu? Não importa. Jesus está no comando. Então, pare de ver notícia ruim. Trabalhe no estado emocional que eu acabei de passar para você aqui, que é resolver organizar por dentro e você organizar por fora. Limpe o seu quarto, jogue a poeira para fora, passe um pano nessa sala, organize a sua vida, tome sol, vá para a natureza, tome um café na natureza, agradecendo a Deus, faça caminhada. Entende? Faça caminhada. Trabalhe nesse estado emocional. Se ame mais. Você não pode, as pessoas podem ter esquecido de você, o mundo pode ter sido cruel, mas você não pode ser cruel com você mesma. Você não pode ser cruel, te cobrar demais, se acalme. Tudo vai passar. O pior vale. Às vezes é necessário você passar por um processo para você ir para o topo. A vida é feita de altos e baixos. E cada vez que você abaixa é para pegar impulso para você subir mais. É claro, se você estiver na bênção e na graça de Deus. Se esse vídeo fez sentido para você, apenas escreve aqui embaixo, Jesus Cristo, eu te amo. E que haja luz na sua vida, que haja organização em Cristo na sua vida, no teu lar, no teu trabalho, que você se transforme por dentro, que você se aproxime de Deus e reconheça Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.